coração, digno da nossa canção, digno do nosso amor, digno de honra e de louvor. Santo, Rei da glória, Santo, Senhor de vitória, Santo, soberano da história, Santo, 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 glória e majestade, força e formosura estão diante dele no seu santuário. Prostremo-nos àquele que é digno, Santo, que é digno, Santo, que é digno, Santo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que bom que você está aqui conosco em nossa igreja, em nossa família central, podendo usufruir da palavra, da presença e da comunhão do nosso Deus. Uma alegria muito grande ter você aqui junto conosco para podermos cultuar e engrandecer a esse Deus tão maravilhoso. Saiba, Deus tem algo maravilhoso, um recado para a sua vida. Que o seu coração esteja aberto, a sua mente também, para aquilo que Deus tem a nos falar. Em instantes o nosso culto vai começar. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Família Central, vocês já conhecem o nosso canal do YouTube, IPB Central Cachoeiro? Por meio dele, nós transmitimos os nossos cultos e programações, para que você possa cultuar a Deus conosco, mesmo dentro de sua casa. Além do YouTube, nós também estamos no Instagram e no Facebook, com o mesmo nome. Basta pesquisar IPB Central Cachoeiro e nos seguir por lá. Além disso, nós também temos o nosso WhatsApp da Central, onde por meio dele você vai receber devocionais de áudio diárias, feitas pelo pastor de nossa igreja, Gilberto Bueno Filho. Além disso, você também vai receber os boletins de nossa igreja e comunicados oficiais. Para receber tudo isso, você deve cadastrar o número da igreja na sua agenda e nos enviar um oi pelo WhatsApp. Anote o número: DDD 28 99883 0052. As nossas devocionais também são publicadas no Spotify. Basta você pesquisar Devocional Diário IPC e ouvir o Devocional do Dia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, para que todas as programações cheguem para você. Deus te abençoe. Irmãos e irmãs da Família Central, não perca nenhuma das nossas programações. Anote na sua agenda os dias dos nossos compromissos, para que juntos possamos estar adorando e aprendendo mais da Palavra do Senhor. Nas terças-feiras, às 19 horas, reapresentação da Escola Bíblica Dominical, a classe de adultos. Na quinta-feira, às 19h30, culto ao vivo do ensino bíblico feito com o pastor Gilberto. No domingo, na Escola Bíblica Dominical,
ela inicia às 9 horas da manhã e à noite, às 19 horas, o nosso culto público. Não deixe de curtir esse vídeo, de comentar e de compartilhar ele. Nos ajude a divulgar cada vez mais a palavra de Deus. Você é o nosso convidado especial para estar junto conosco nas nossas programações. Como diz o versículo base dessa igreja, dize aos filhos de Israel que marche. Todo mundo achou, meus irmãos? A passagem? Efésios 2, do 1 ao 10. Amém? Amém? Vamos ler juntos? Todos juntos? Eu vou lendo o ímpar, a gente vai lendo, vocês vão lendo os pares. Aí quando chegar no 10º, a gente lê tudo junto. Combinado? Então vamos lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, pois, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor mais uma vez nos permitisse que estivéssemos aqui reunidos na sua casa para estudarmos e aprendermos mais da sua palavra. Ajuda-nos agora, Senhor, a ser fiéis a ela, a falarmos daquilo que o Senhor quis nos revelar através das suas sagradas escrituras. É isso que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O pastor, hoje, ele está na congregação e ele me pediu para trazer a lição da escola dominical. Como alguns irmãos já sabem, a gente está tendo classe de catecúmenos, ou classe de profissão de fé, ou de teologia, e eu perguntei para ele, pastor, eu dou a lição daqui de baixo ou dou a lição lá de cima? Ele falou, não, Fernando, você pode dar a lição lá de cima, não tem problema nenhum. Como é uma lição que ela não depende tanto das lições anteriores, não tem problema. Não precisa ter o fio da meada para poder estar na lição. Então, a nossa sala lá, a gente está estudando, pensando e repensando a profissão de fé. Pode passar o próximo, por favor? Ela está baseada não numa revista, como a gente está tão acostumado aqui a lidar com revista, mas num livro, no livro do pastor Adão Carlos, que se chama Profissão de Fé. Aqueles que tiverem depois a curiosidade, quiserem adquirir o livro, é um livro que ele é barato, é um livro, fiz uma pesquisa aqui rápida no Google, de R$11,81, e é um livro extremamente enriquecedor. Então, quem quiser, fica a dica. Pode apertar o passador agora, está funcionando? Obrigado, meu irmão. Então, se alguém puder apagar essa primeira aqui depois, fazendo favor, que fica um pouquinho mais escuro, dá para enxergar um pouquinho melhor. O Marcelo está indo lá me ajudar. Recapitulando rapidamente, quais foram as lições que a gente viu até hoje? A primeira foram as Sagradas Escrituras. A segunda, Deus e a Santíssima Trindade. Depois, Jesus, Deus e homem. Depois, o Espírito Santo é Deus. A criação e queda do homem, e a lição de hoje, que é o plano da salvação. Fernando, em relação a isso que a gente está estudando aqui hoje,
se eu quiser, por curiosidade, me aprofundar mais no assunto, mas eu não tenho condições de adquirir o livro nesse momento, o que você me recomendaria de leitura acessória? Você pode pegar o Catecismo Maior de Westminster. Ah, mas eu não tenho esse livro. Tudo bem, você pode pegar aqui Nossos Símbolos da Fé. Ah, Fernando, eu também não tenho esse livro. Tudo bem. Você pode pegar, para aqueles que têm a Bíblia de Estudo de Genebra, abrir elas lá atrás, no final da Bíblia, aonde aparece... Só um minutinho, irmãos. Aonde aparece o Catecismo Maior, e você lê das perguntas que começa falando o que é o pecado, que é a pergunta número 26, e lê até a pergunta 34. Fernando, eu também não tenho a Bíblia de Genebra. E aí? Você tem celular, meu irmão? Tem acesso à internet? Em casa? Se tem, é a coisa mais fácil do mundo. É só você digitar Igreja Presbiteriana do Brasil, Catecismo Maior de Westminster. Para quem tem internet, vai aparecer para você, você pode fazer um download e ler todas as perguntas. Ah, mas eu não acesso muito. Ah, você tem celular, não tem? Então você pode baixar um aplicativo, deixa um espaço aí nesses inúmeros joguinhos que a gente tem para um aplicativo da igreja, e no aplicativo da igreja você também consegue achar toda essa versão com todas essas perguntas. Então, como eu brinco para os meus alunos, o dever de casa, né? O dever de casa é da 26 até a 34, para vocês lerem em casa. Bom, vamos continuar então na nossa aula. A gente acabou de ler o texto de Efésios 2, de 1 a 10. E no texto de Efésios 2, de 1 a 10, a passagem final do texto, a gente sempre grava, né? Pela graça sois salvos, isso não é virtude sua, isso é de Deus, para que ninguém se glorie por conta das suas obras. Isso já está meio que enraizado, a gente já sabe isso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar aprofundar um pouco mais o que vem a ser o plano da salvação de Deus para os homens. Se a gente for olhar lá na sua Bíblia, meu irmão, abre ela lá no comecinho, lá em Gênesis, fazendo favor, e você vai ver que em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, vai dizer assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso é a criação do homem. Quando você for ver, além de fazer a criação do homem, você vai ver que Deus proporciona a esse homem uma vida plena, uma vida perfeita e uma vida cheia de graça. No versículo 2, no 23 ao 24, quando ele diz assim: e disse ao homem... Só um minutinho que eu peguei errado. Perdão, 2,15, meus irmãos. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Deus proporcionou ao homem tudo aquilo que ele precisava. Todo o seu alimento, o contato direto com Deus, uma companheira para estar com ele, junto com ele. Mas mesmo assim, Deus, na sequência, vai exigir dele o cumprimento de uma ordenança, que é não tocar na árvore que se encontrava no centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal, e todos nós sabemos que o homem toca, e então ele tem a queda. A pergunta que fica é o seguinte: Deus é onisciente? A gente tem certeza que isso está escrito na Bíblia, que Deus conhece todas as coisas. Antes do firmamento do mundo, ele já conhecia a gente, já sabia quantos cabelos a gente tinha ou deixava de ter, igual no meu caso. Mas ele já sabia. Se ele é onisciente, por que ele faz essa pergunta lá no capítulo 3, no versículo 9? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? O homem tinha acabado de pecar. Tinha acabado de transgredir a lei de Deus. A ordenança que Deus tinha dado. Ele tinha dado duas ordenanças. A primeira, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. A segunda ordenança, não tocar na árvore, no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa pergunta é, na verdade, uma pergunta retórica. Deus já sabia que o homem tinha caído. Ele queria saber qual que ia ser a resposta do homem frente a isso.
Mas vamos aprofundar um pouco mais. Se Deus já sabia que o homem ia cair, por que ele coloca lá no 2, 16 e 17 o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Quando a gente vai estudar a questão do livre-arbítrio, a gente vê que o único homem, em todos os tempos, que teve livre-arbítrio foi, na verdade, Adão e Eva, porque o pecado ainda não havia entrado no mundo. Eles ainda não haviam transgredido a lei de Deus até desobedecerem a Deus. Então, este primeiro homem, que tinha o livre-arbítrio, ele provoca desobediência. Deus não é onisciente? É. Ele já sabia que com o livre-arbítrio o homem não iria obedecer a ele? Sabia. E aí a gente vai entender um pouco mais do porquê que agora a gente não tem o livre-arbítrio e porquê que agora a gente tem a salvação pela graça. Porque tudo isso faz parte do quê? Do plano de Deus para a salvação do homem. Nada acontece por acaso. Só que tem algumas coisas, se você for tentar entender o plano de Deus, mas Fernando, por que Deus fez assim e Deus não fez assim? Aí a gente começa a se questionar lá, quando a gente lê o livro de Jó, aqueles vários porquês que ele vai colocando, que Jó vai colocando. E no final, Jó termina o livro dele dizendo assim: eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Ele passa a ter uma intimidade maior com Deus e ele passa a reconhecer o seguinte: não cabe a mim conhecer os desígnios de Deus. Isso é da economia de Deus, como está bem claro para a gente lá no texto de Deuteronômio 29, 29, quando a gente lê a seguinte passagem: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Aquilo que Deus queria que nós conhecêssemos, aquilo que Deus queria que nós conhecêssemos da sua vontade, da sua lei, Ele nos revelou aqui, na Bíblia. Aquilo que Ele não revelou a nós, como nós chegarmos na Nova Jerusalém, você pode perguntar para Deus, ou você pode ficar glorificando a Deus, que eu acho muito mais proveitoso do que ficar perguntando os porquês. E, na verdade, a gente tem que entender a soberania de Deus nas nossas vidas. Então, este plano que Ele fez, quando a gente lê, Ele já sabia que o livre-arbítrio ia levar à desobediência. Ele já sabia que o homem ia cair. E isso tudo já fazia do plano macro dele, que a gente vai ver que ele existe mesmo antes da criação do homem e do universo, da salvação do homem. Por quê? Porque os planos de Deus são perfeitos e porque os planos de Deus não podem ser frustrados. A sua vontade não pode ser frustrada. Se a gente abrir lá no texto, alguém abre para mim, para a gente tornar mais didático, em Provérbios 19, 21, e a gente vai ler a frase em Provérbios 19, 21, que fala exatamente a respeito disso. Quem abriu pode ler, fazendo favor. Ou seja, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ou seja, os planos de Deus, nós sabemos disso, eles não podem ser frustrados. E quais que são os planos de Deus, o seu plano da salvação dos homens? É isso aqui, a chamada aliança da redenção e a aliança da graça. Fernanda, a aliança da graça eu já ouvi falar, mas da redenção com esse nome aí eu posso ter ouvido falar, mas não com esse nome. Às vezes a gente não ouve exatamente com esse nome. Mas o que quer dizer isso? Se a gente for em Gênesis 1:1, vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se a gente vai no 1:16, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aqueles que não têm mais vivência na Bíblia, às vezes ficam imaginando assim: Jesus Cristo foi aparecer quando? Lá no Novo Testamento. Até lá ele não tinha aparecido. Para a gente que está estudando mais a fundo e para aqueles irmãos mais maduros na Bíblia, sabe que, na verdade, Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos iguais, não tem um maior do que o outro,
e todos presentes desde antes da fundação do mundo. Tanto é que quando a gente lê lá em João 1:1, se diz, o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós. Mas diz antes, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está falando de Jesus Cristo. Então, antes dessa fundação do mundo, Jesus Cristo, obviamente, já que Deus é trino, já estava junto com o Pai. E há uma aliança de Jesus Cristo com Deus no chamado aliança da redenção. O que vem a ser a aliança da redenção? É o plano da salvação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para a salvação do homem. A gente vai ver ao longo daqui que Deus vai preparando todo um caminho para mostrar como que o homem é falho, como a salvação não pode estar nele por conta das suas obras, e como a salvação depende de Deus. Se depende de Deus, dependeria de um sacrifício perfeito que só Deus poderia fazer, que foi o sacrifício de Jesus Cristo, a expiação dos nossos pecados que ele pagou na cruz. Mas Deus faz um pacto, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas também um pacto com a chamada aliança da graça, que seria entre Deus e os homens, que é o plano da salvação de Deus, ou seja, a salvação vem somente através da graça, através do favor imerecido de Deus para nossas vidas, não por nossas obras, e isso somente através da fé. Mas essa fé é imputada por Deus. Em quem? Naqueles que de antemão ele chamou. Se a gente for continuar, essa desobediência de Adão e Eva, os chamados primeiros pais, ele vai levar o quê? Uma mácula, uma mancha aos descendentes. É como se a partir de agora, tudo que se origina de Adão e Eva, ou seja, toda a humanidade, ela vai nascer com uma marca. Qual marca é essa? Nascer sob o pecado. E isso na Bíblia é bem claro, igual água transparente. Várias passagens na Bíblia vai falar exatamente sobre isso. Pedir para um irmão abrir em Salmo 51:5, outro em Romanos 7, e aí quem abrir em Romanos 7, um vai ler o 14:15 e o outro irmão vai ler o Romanos 7, o 19. Quem abriu aí em Salmo 51:5, lê por favor. Eu nasci na iniquidade e em pecado concedeu minha mãe. Então, se eu olhar lá a minha filhinha que acabou de nascer, linda igual a mãe, graças a Deus, com uma semaninha de vida, e falar assim, tem pecado? Tem. Mas, Fernanda, ela não tem nem vontade, porque ela é um bebê. Sim, mas pelo que Deus escreveu aqui, ela nasceu em pecado. Mas, Fernando, se uma criancinha vem a morrer, pequenininha ainda, ela ainda não tem capacidade de ter o entendimento. Essa criancinha vai para o céu ou não? Porque ela não tem a capacidade. Aí eu vou dizer o seguinte, depende. Do quê? Da vontade de Deus. Deus elegeu essa criancinha, então já de antemão ela colocou no coração dele que ela estava eleita. Então ela vai para o céu. Mas, pegando o outro aspecto, de nada adianta você fazer inúmeras obras, de nada adianta você estudar a Bíblia, virar um teólogo, saber demais da Bíblia, se você não tiver fé em Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador. Nada disso vai ter valia nenhuma. Por quê? Porque o homem, por natureza, é incapaz de fazer o bem. Quem achou aí Romanos 7, 14 e 15? Lê agora o 7:19. Silene, pode ler. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Quem está falando isso, meus irmãos? É um qualquer? É Paulo. Se a gente for olhar aqui no Velho Testamento, você tem Moisés como figura humana central, levando o povo aí. As outras pessoas. Mas se você for ver, os 5 primeiros livros se baseiam nele, e toda a lei, tudo está na lei mosaica, está ali. Ele tem uma grande figura presente. Se a gente for ver no Novo Testamento, é uma grande figura presente,
A gente teve aqui a oportunidade de ouvir o pastor e missionário sobre esse papel de Paulo em levar o evangelho ao mundo, aos gentios. Então é esse homem que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, que abdica de tudo que ele fazia para servir a Deus e para fazer o evangelho. Esse homem que é açoitado, que se priva de um monte de coisa, que diz a frase: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço. Por quê? Porque está na nossa natureza. Em relação a essa natureza, a gente pode chegar à seguinte conclusão: a salvação é impossível ao homem pelas realizações do homem. Porque está no nosso DNA, está na nossa natureza. Tem aquela historinha que a gente conta, aquela parábola que a gente conta para criança, vocês provavelmente já ouviram, do escorpião com o sapo. Estava chovendo, um córrego, começou a inundar, o sapo falou: vou passar para o lado de lá. O escorpião falou: me dá uma carona, deixa eu pular nas suas costas. Não, tá doido, você é escorpião, você vai me picar. Rapaz, raciocina, se eu te picar, a gente afunda e morre. Você acha que eu vou te picar? Aí o sapo, tem razão. A lógica, né, não vai me picar nunca, vai morrer. Pode pular. Aí subiu nas costas, foi no meio, a picada. Ô escorpião, você ficou maluco? Aí ele responde: é da minha natureza. A natureza do ser humano é inclinada ao pecado. E a gente vai ver como que a gente consegue ter essa transformação dessa inclinação ao pecado apenas pela fé em Jesus Cristo, pelo arrependimento dos pecados e pela graça de Deus na nossa vida. Ok, Fernando, mas vamos detalhar então um pouquinho mais do que é pecado. Pecado, se eu perguntar para vocês aí, quem já lá alguma vez abriu, leu e estudou o breve catecismo, vai dizer: pecado é... Pecado é transgressão à lei de Deus. A falta de conformidade com a lei de Deus. Pecado, se a gente for olhar a palavra usada para designar pecado, todas essas palavrinhas aqui são do grego. E aqui nós temos todos os textos em que ela aparece na tradução original do grego. Então a gente vai lá, isso no Novo Testamento. Amartia significa o seguinte: errar o alvo. Paraptoma, escorregar, cair, desviar da justiça e verdade. Adíquia, injustiça. Parabases, transgressão, passar além da linha, além do ponto. Anomia, desobediência e desrespeito às leis. Essas são as palavras originais, usando no grego, que quando a gente vai usar o breve catecismo, eles resumiram da seguinte forma: pecado é falta de conformidade com a lei de Deus ou transgressão da lei de Deus. Por conta do tempo, não vai dar para a gente ler todos, mas eu sublinhei aqui 3 textos que eu gostaria que a gente lesse. Um irmão abre em Romanos 5:12, outro em 1 João 5:17 e outro em 1 João 3:4, fazendo o favor, para a gente exemplificar isso. Quem abriu em Romanos 5:12, pode ler. Agora 1 João 5:17. Primeira João 3:4 agora. Ou seja, meus irmãos, se a gente for ler aqui todos os textos, esse aqui é o que estava no original em grego, a gente vai ver tudo isso aqui. Mas, Fernando, vamos tentar dar uma resumida, então, para facilitar? Vamos. Pecado. Errar o alvo da vida. Qual que é o alvo da vida? A salvação. Então, pecado é errar o alvo da vida. Pecado é desviar-se da justiça. Justiça de quem? Dos homens? Não, de Deus. Pecado é desobedecer à lei. Que lei? Lei municipal? Estacionar no lugar errado? Não. Lei que Deus nos revela na Bíblia, que é a sua vontade. Pecado é ultrapassar a linha dos nossos direitos e da nossa liberdade.
Deus nos criou para sermos felizes, mas Deus nos criou para sermos obedientes à lei. E a minha felicidade está em agradar a Deus, obedecendo a sua lei. Então Deus não quer que a gente fique lá, igual aparece naqueles filmes, aquele mormon com aquela roupa pesada, trancado lá no alto do monte, e se privando de comer, ou fazendo aquele chicote lá, com aquelas coisinhas na ponta e ficar se martirizando. Não. Deus nos criou para sermos felizes. Felizes como? Obedecendo a lei de Deus. E aí a gente vai entender a transformação que a gente passa quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Pecar, então, nada mais é do que ser, pensar, falar, desejar ou fazer o que desagrada a Deus. Se você pensa, se você fala, se você deseja, se você é algo que desagrada a vontade de Deus, que Ele revelou para a gente na Bíblia, você está cometendo uma transgressão à sua lei, então você está cometendo pecado. O pecado é um insulto à santidade de Deus. Lembra? Ser de santos, porque eu sou santo. É a busca da santidade. Como esse insulto à santidade de Deus, Deus promove, por conta desse pecado, castigos. Esses castigos podem ser naturais, disciplinares ou castigo futuro. Castigos naturais é aquilo que tem causa e efeito. Exemplo. Presbítero Roberto, não é só um exemplo. É um grande mentiroso, não dá para confiar nele. Ele diz que vai pescar e pega robalo de 10, 20 quilos. Uma volta com a piaba desse tamanho. Não, é um mentiroso. Se algum dia eu chegar na casa dele lá e ele servir um peixe para mim e falar, eu pesquei, eu vou falar assim, na peixaria, você pescou esse peixe. Por quê? Você fica desacreditado. Isso é um castigo natural. Ou seja, o mentiroso passa a ficar desacreditado. O preguiçoso passa a ter privações. E por aí vai, em vários castigos naturais que tem. Vamos exemplificar isso? Alguém abre para mim Gálatas 6, 7. A gente vai ver isso. Exatamente. A lição de hoje termina assim, Marcelo. Como que a gente sabe que a gente é nascido de Deus? Quando a gente não é mais escravo do pecado. E aí a aula termina os 2 últimos slides exatamente assim. Aguenta só um pouquinho. Uns 20 minutos que nós vamos chegar lá. Calma aí que você quer saber o final do filme antes de estar na metade do filme. Espera aí. Entendeu? Mas ótima. Excelente sua pergunta. Quem abriu aí em Gálatas 6, 7, fazendo favor? Aquilo que o homem semear, isso também semeará. Então, o mentiroso vai ficar desacreditado, o preguiçoso vai passar por privações. Ok? Deus também nos dá castigo, aliás, dá ao homem castigos disciplinares, que é uma ação direta de Deus. Fernando, esse castigo disciplinar quer dizer o quê? Aos ímpios é para refrear o mal. E aos crentes, é para abandonar o pecado e voltar ao seu primeiro amor. Voltar a Jesus Cristo, voltar a Deus. Alguém lê para mim 1 Coríntios 5, de 1 a 5.
destruição da carne para que o espírito seja salvo. O que Paulo está fazendo aqui com a igreja de Coríntios? Ele está dando uma mensagem bem dura para a igreja, bem dura, que é uma mensagem disciplinar. E ninguém gosta de ser disciplinado, né? Porque significa que a gente está fazendo alguma coisa errada, mas a nossa vontade, quando a gente toma disciplina, é botar a culpa no outro ou arrumar alguma desculpa qualquer. Essa disciplina é para quê? É para dizer o seguinte: não, a igreja não é lugar de pecador. Então, se você pecou, vaza. Você não pode vir. Não. A disciplina é para quê? É para que você se arrependa e volte ao seu primeiro amor. Porque você não pode ser condizente com a transgressão da lei de Deus. E isso a gente assiste muito hoje na nossa sociedade, quando a gente vai colocar algumas pautas, por exemplo, que às vezes a gente fica até com medo do que vai falar, do que o outro vai pensar da gente. Exemplo, pegar homossexualismo. Se você hoje virar e falar assim, olha, não é condizente com os meus princípios morais. Por quê? Porque eu sigo a Bíblia e pela Bíblia Deus colocou o homem macho e fêmea, homem e mulher. Ele colocou heterossexual. Por isso eu não acho que é condizente e eu acho que é errado. Ao falar isso, a outra pessoa pode se sentir ofendida, dependendo do comentário que você falar, e daí dizer para você o seguinte: ó, tá vendo? Olha lá, ó, não pode. Mas, meus irmãos, vamos entender, tudo tem tom e jeito de falar. Quando Jesus Cristo estava lá com aquela mulher adúltera, que todo mundo chegou para jogar pedra, ele pegou uma pedra e tacou uma pedra nela? Não. A lei mandava tacar pedra. Ele só disse assim: quem tem pecado, não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. E terminou por aí. Ele foi embora? Não. Ele virou para a mulher e disse: vai e não peques mais. Então, se a gente for ler lá os frutos do Espírito em Gálatas, está escrito: mansidão, longanimidade, domínio próprio. Então, o homem transformado, ele sabe como falar. Porque se a gente for ver em Provérbios, está escrito o seguinte: a palavra dura incita a ira, mas a branda desvia o furor. Então, se você fala para alguém que te questiona, dizendo o seguinte: olha, acima da lei dos homens, eu acredito na lei de Deus, porque eu sou cristão. E por acreditar na lei de Deus, que para mim é a verdade revelada de Deus para com a gente, na lei de Deus está dizendo que essa prática não é aquilo que ele quer. Então, por isso, eu não acho essa prática correta. Ah, mas eu sou assim. Eu vou orar para que Deus transforme seu coração. Ponto. Acabou. A palavra dura suscita ira. A palavra branda desvia o furor. O problema hoje é que com tanta rede social, a gente vive um tempo de lacração, se me permite dizer assim. Olhou um negócio, nem leu aquilo, já vai no comentário, igual diz o outro, chutando a porta, entendeu? Lembra-te de Gálatas. Domínio próprio, mansidão, e lembra de Provérbios, o que Deus manda falar. E lembra principalmente de Jesus Cristo, como ele agiu. Ele se manteve firme na lei, mas ele não foi duro com aquela mulher, duro com os outros, incitando o que os outros estavam fazendo. E E o castigo maior de todos da transgressão do pecado é o castigo futuro, que é a condenação eterna e o inferno. Se a gente for ler lá, Jesus Cristo diz que o inferno seria igual a sofrimentos terríveis. E ele faz a alusão a uma coisa, que se chama fogo. Se a gente for ver nessas várias passagens que está aqui, ele vai chamar de fogo, fogo eterno, castigo eterno, fogo inextinguível. O que quer dizer? Dor, sofrimento, ranger de dentes. Este é o castigo maior da transgressão da lei de Deus. Não é algo terreno, mas é algo futuro, que é a condenação eterna. No plano de salvação de Deus, a gente olha das características de Deus quando a gente pergunta: quem é Deus? Deus é espírito em verdade. Deus é espírito. Importa que os homens o adorem em espírito e em verdade. Joia. Quais que são as características de Deus? Aí a gente vai ver várias. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, tem várias características. Mas a gente vai ver 3 características de Deus. Deus é amor, Deus é justo e Deus é imutável. Deus é amor e Deus ama os homens.
Deus é justo e imutável. Ele sendo justo e imutável, ele não pode conceder que esse homem que é nascido sob o pecado e que transgrida a sua lei tenha salvação eterna. Porque senão ele estava deixando de ser justo e deixando de ser imutável. Como que Deus, então, faz isso no seu plano de salvação? Ele prepara uma reparação para esse homem que transgride a lei dele. Ou seja, é alguém, é um substituto para reparar esse pecado, para pagar esse pecado na cruz. Alguém que pudesse suportar a ira de Deus para com os homens. Porque o pecado é um insulto, como a gente já viu, à santidade de Deus. Então, o plano de salvação de Deus não é uma anistia universal para todo mundo. Está todo mundo livre. Não, não. Todo mundo é criatura de Deus. Mas nem todos são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que Deus, de antemão, já os elegeu. Que fez com eles o quê? A aliança pela graça. Alguém lê para mim João 3,16 e outra pessoa Romanos 5,6, por favor. João 3,16. Esse a gente sabe de cor, meus irmãos. Porque Deus, a gente sabe de cor isso aí. Hein? João 3,16. Porque Deus amou o mundo para que todo... Exatamente. Vamos falar junto agora mais forte? Isso aí não precisa nem abrir, a gente sabe, né? Desde pequenininho. Porque Deus... Se a gente for voltar aqui, ó... Opa, fiz besteira. Se a gente for voltar aqui, exatamente esse plano dessa reparação para com esses homens. Lê agora quem achou aí Romanos 5,6, fazendo favor. Ou seja, o plano da salvação de Deus envolve quem? O seu filho. E isso é bem claro. Então, Deus Pai e Deus Filhos, eles fazem uma aliança para a redenção, que a gente já viu. Deus Pai, ele vai enviar o seu Filho ao mundo para se tornar homem, ser Deus e homem ao mesmo tempo, para cumprir essa aliança da redenção. E Deus Filhos, ele vai doar a sua vida para cumprir essa redenção. Se a gente abrir lá em Isaías 53, tem um dos textos que, se a gente ler com cuidado, talvez seja um dos textos mais impactantes da Bíblia. Isaías 53, 5, diz assim. Aliás, 4 e 5, perdão, irmão. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. De novo. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar fazendo enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará pelas suas mãos. E a vontade do Senhor, o plano de salvação perfeito de Deus, prosperará pelas suas mãos. Quem é mais antigo aqui já fez quibe. Lembra, Juninho, como é que era o quibe? Normalmente era o quê? Vamos lá. Triguilho, carne moída, hortelã, cebola, pimenta do reino, sal. Se eu esqueci alguma coisa, eu não sou cozinheiro, vocês me perdoam. Mas o que eu lembro era isso aí. Aí você botava, tinha aquele negócio que a gente parafusava na mesa, os mais antigos vão lembrar de mim. E você ficava rodando aquele negócio. Roda, 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 até que você misturava aquilo tudo. Isso é um moedor.
Aqui a analogia é essa. Agradou moê-lo. Mas, Fernando, é forte essa passagem, né? Deus Pai agradou moê-lo, Deus Filho. Deus Filho era o único que é capaz e que foi capaz de suportar a ira de Deus Pai. Por quê? Porque o pecado é um insulto à santidade de Deus. É um insulto àquilo que Deus criou os homens. Se a gente for ler as outras passagens, eu vou dar uma corridinha aqui, senão não vai dar tempo, a gente vai ver exatamente isso, que o Deus Pai envia o seu Filho e o Deus Filho doa a sua vida. Se a gente for ver, quando Jesus vai sofrendo na cruz várias coisas, ele vai dizer: Pai, se for possível, passe de mim adiante esse cálice, mas não seja feita a minha vontade e sim a sua. E no final, é Cristo quem diz: está consumado. Ou seja, foi pago os pecados. Ele é quem diz. Ele é quem fala: está consumado. Continuando então, essa salvação, ela é automática? Não, de jeito nenhum. Fernanda, mas Jesus Cristo já morreu. Sim. Mas ela é automática? Não. Respondendo o Marcelo aqui. Vai ser necessário uma coisa fundamental, que se chama arrependimento. Arrependimento, se a gente for lá de novo no grego, chama isso aqui, ó, metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente, alvo, opinião ou intenção. Uma transformação. Alguém lê para mim Atos 4:12, fazendo favor. Quem achar pode ler. Atos 4:12. Ou seja, Jesus Cristo é o único caminho. Esse caminho, ele já fez lá o sacrifício na cruz, mas é necessário esse arrependimento. E esse arrependimento, meus irmãos, ele tem que ser em 3 níveis. Nível intelectual, nível das emoções e nível das vontades. O que é o nível intelectual? É a gente ter consciência, ter o racional do seguinte: a gente está convencido da nossa degradação moral. A gente está convencido que a gente é nascido em pecado. A gente está convencido que a gente é culpado perante Deus. Que a gente não tem mérito nenhum. Então a gente está fazendo o quê? Matando todo e qualquer orgulho nosso. A gente está convencido da nossa degradação moral. Esse é nível intelectual. A nível emocional, a gente fica triste porque a gente sabe que está desagradando a Deus. E a gente sabe, a nível intelectual, que qual é o fim principal do homem? Servir e louvar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, se eu não faço isso, eu estou desagradando a Deus. E isso me deixa triste. E esse intelectual com esse emocional vai levar às vontades. A gente deliberadamente abandona o pecado, busca o perdão divino e a purificação. Vamos abrir lá em Salmos. Salmo 51, Salmo de Davi. E nesse Salmo 51, ele é bastante conhecido. Eu vou pegar alguns versículos. A nível intelectual, Davi escreve assim: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. A nível de emoção, versículo 4. Pequei contra ti somente, e fiz mal o que é perante os seus olhos. Ou seja, a nível intelectual, eu sei que eu pequei. A nível emocional, eu sei que eu te deixei triste. E a nível das vontades, no 1, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O que é isso? Eu não quero pecar mais, porque eu sei que eu estou fazendo, estou desagradando a sua vontade, e eu sei que eu estou te deixando triste. Mas, Fernando,
pecado tem uma grande diferença. Pecado não é tristeza apenas. Se a gente for olhar só para tristeza, a gente vai ver isso aqui, ó, Esaú. Se a gente for lá, Esaú, vamos me ajudar aí. O que Esaú fez? Vendeu o quê? Ih, tá baixo. Vendeu o quê? E vendeu como? Um prato de lentilha, de comida. Não é isso? Se a gente for ler lá em Hebreus 12, 16 e 17, você vai ver que fala lá que Esaú chorava, Esaú estava triste. Aí você fala, uai, Fernando, Esaú se arrependeu do seu pecado? Você vai ver que se arrepender do pecado não é ficar triste. Só ficar triste. O verdadeiro arrependimento, a verdadeira tristeza, ela tem que estar em cima do ato que você praticou e não da consequência. Esaú ficou triste porque ele perdeu o direito à primogenitura. Ele perdeu todas as benéfices. Mas não ficou triste, ou seja, o arrependimento não era sincero sobre o ato que ele cometeu de vender esse direito dele. Então, o arrependimento não é tristeza com a consequência. Vou dar um exemplo. A pessoa tem uma relação de infidelidade com a mulher. A mulher descobre. A mulher separa dele e sai de casa com os filhos. Ele só pode ver os filhos no final de semana e ele tem que pagar a pensão para a mulher. E aí ele fala que está triste, está arrependido, porque isso gerou para ele uma despesa financeira, porque ele tem que sustentar 2 casas, gerou para ele um afastamento do convívio dos seus filhos. Essa tristeza é pela consequência. Mas o arrependimento verdadeiro vem pelo ato principal. E aí a gente vai ver a grande marca quando você sabe que você realmente é salvo. É que essa transformação, ela vai permitir que você abandone o pecado e volte verdadeiramente a Deus. Ou seja, eu tenho a oportunidade de fazer o erro de novo, de transgredir a lei de Deus de novo, mas eu não faço. Eu não faço não porque é mérito meu, mas porque eu já tive um encontro pessoal com Jesus Cristo e com isso eu já entendi a sua santa e perfeita vontade. Eu não quero o deixar triste, então para a tua honra e para a tua glória, eu deliberadamente uso a minha vontade para fugir da aparência do mal. Se a gente for ver lá no texto, em 2 Samuel 11, 1 e 2, Davi, que deveria estar na guerra com o exército, não vai. E aí ele observa. E aí o que ele vê? Betseba. Sei que tocaram a sineta aí, mas vocês aguentam aí, Diácono. Entendeu? Aguenta um pouquinho. Entendeu? 2 Samuel, vamos abrir lá. 2 Samuel 11. A Bíblia está agarrando aqui. 11. Opa. De 1 e 2. Alguém lê para mim, meu irmão, fazendo favor. Quem achou? 2 Samuel 11, de 1 e 2. Viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. E aí ele tem uma oportunidade de transgredir a lei de Deus e fazer um pecado, e todo mundo sabe que transgride, tem um filho, envia o marido dela para a guerra, na frente de batalha, ele morre, depois ele toma um pito do profeta, ele se arrepende, o filho que nasce, nasce morto, e depois o segundo filho que nasce é o rei Salomão. Agora vamos dar um pulo. Vamos lá para 1 Reis. 1 Reis 1, de 1 a 4. Diz assim, final da vida de Davi. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolvido em roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram seus servos, procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela,
que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços para que o rei, nosso senhor, se aqueça. De novo, uma jovem donzela que durma nos seus braços para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Procuravam, pois, por todos os limites de Israel, uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, e cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Isso é transformação. Isso é arrependimento. É você saber que o seu pecado transgrediu a lei de Deus, você saber que o seu pecado deixa Deus triste, e você tem uma vida transformada porque o teu propósito é agradar a Deus. Não para a tua honra, para a tua glória, mas pela glória de Deus, para agradar a vontade dele. E por conta disso, mesmo tendo a oportunidade, você é uma pessoa transformada e não torna a cometer aquele mesmo pecado. Não existe pecado de estimação. Não existe pecadinho. O pecado, quando se tem o arrependimento, eu não penso nele mais como um simples deslize. Eu me sinto culpado porque eu desagradei a Deus. Eu busco perdão e purificação. E eu abandono o pecado. Para terminar, meus irmãos, grava essa figura aqui, ó, da borboleta. Se eu olhar, e você for uma criança, e você não saber que um vem do outro, eu te mostrar uma borboleta e uma lagarta, eu duvido que em sã consciência você vai falar que uma coisa veio da outra. Você vai falar que é impossível um bicho feio, todo respeito, um bicho feio e nojento, igual uma lagarta, se transformar na borboletinha tão bonitinha. E sendo passado uma parte dentro de um casulo. Isso é transformação. Isso é nova criatura. Não é uma lagarta cheia de pena. Não é uma lagarta que fica piscando no escuro. É uma criatura totalmente nova. E essa criatura totalmente nova, ela só ocorre quando a gente se arrepende do pecado. E a gente só se arrepende do pecado se a gente tiver a fé. Porque a fé precede isso. E a fé a gente já viu lá em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza, me ajudem aí, meus irmãos, das coisas, e a convicção, a fé é a certeza de que tudo que está escrito na Bíblia ocorreu. E é a convicção que a salvação eterna prometida aqui, e que eu sou eleito como nova criatura em Deus, ela vai ocorrer. Essa é a fé. E a fé, ela me leva a ser uma nova criatura. E essa nova criatura, então, vai praticar obras condizentes, porque ela é uma criatura nova. Não são obras porque é mérito meu, não. É a graça, o favor imerecido, a misericórdia de Deus, que me elegeu, mesmo eu não merecendo, e com a fé imputada em mim, me transformou em nova criatura para fazer o quê? Obedecer à vontade dele, se alegrar com Deus e gozá-lo para sempre. Porque este é o meu propósito. Esta é a minha razão de felicidade. Vamos voltar todo mundo então para a gente terminar o texto que a gente abriu no início em Efésios. Vamos ler de novo esse texto em Efésios agora. Só que agora nós vamos ler após nós termos passado na aula. Vamos ler todo mundo junto. Efésios 2. E aí, eu queria que os irmãos lessem do versículo 8 ao versículo 10. Todo mundo achou, meus irmãos? Amém? Efésios 2, vamos ler do 8 ao 10 todos juntos? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais de Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém, meus irmãos?
O Senhor te abençoe e guarde a tua vida, resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor te abençoe, sobre ti levante o rosto, misericórdia tenha e te dê a paz. O Senhor te abençoe e guarde a tua vida, resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor te abençoe, sobre ti levante o rosto, misericórdia